Num canto obscuro do universo, situado num braço monótono de uma galáxia banal chamada Via Láctea, um punhado de planetas descreve a sua órbita em volta de uma estrela bastante vulgar. Mas veja melhor o terceiro planeta. E lá está. Um inquieto planeta azul com uma alma vermelha e violenta. Alimentado pela rocha em fusão no interior, ele explode, desliza, estremece e verte. E por vezes mata. Há continentes que colidem e voltam a separar-se. Vulcões que entram em erupção. Montanhas que sobem em direção aos céus e cidades que esperam pela morte. Tudo por causa da rocha líquida a que chamamos lava e do seu pai, o magma. Recue no tempo até às origens da Terra em fusão e participe na louca viagem pelo puzzle do nosso passado. Entre no nosso presente violentamente belo e visite o explosivo anel de fogo. E contemple, se tiver coragem, os pesadelos demolidores que o mundo, alimentado pela lava, ainda nos reserva para o futuro. Mega tsunamis, mega terremotos em falhas de compressão e o horror do supervulcão. Junte-se a nós nesta excursão deslumbrante e perigosa ao passado, presente e futuro de um lugar chamado Terra, um verdadeiro planeta espantoso. Bem-vindo ao paraíso. Com vista para o inferno. Esta é Big Island, no Havaí. Lar do Kilauea, um dos vulcões mais ativos do mundo e talvez o melhor lugar para ver as dores de parto de um planeta ao dar-se a si próprio à luz. Ao poeta, esta substância bela e perigosa que escorre e é cuspida pelo vulcão poderá sugerir um sangue vital incandescente, bombeado pelo coração ardente de um planeta Terra quente e enérgico. Talvez faça sentido compará-la com um caso grave de indigestão. Este é um planeta que arrota, vomita, treme, incha e solta gases. Gases terríveis. Quer provenha de um coração palpitante, quer de entranhas inchadas, a lava é o nosso único vislumbre concreto do interior da Terra e um motor de criação e destruição que faz parecer pequenos todos os enormes poderes dos habitantes humanos do planeta. O que há lá embaixo? Provavelmente sabemos mais acerca do interior da Lua, do Sol e das estrelas do que sobre o coração do nosso próprio planeta. Então este mensageiro vermelho não é apenas hipnotizante, é precioso. Se seguirmos esta lava pela chaminé até à sua casa, depressa nos veremos na esfera gigante em fusão que ocupa a grande maioria do volume da Terra, o manto. Feito de rocha superaquecida, tão densa e quente que se desloca como caramelo incandescente, o manto agita-se de forma extremamente lenta. Só a cerca de 3.220 km de profundidade é que atingimos os núcleos da Terra. E podem passar-se milhões de anos até a substância em fusão fazer a viagem até à superfície, criando o espetáculo jorrante que é o Havaí. Para espreitar aquilo que a lava pode fazer, despeje o oceano e passe pelas ilhas do Havaí, todas filhas de vulcões. De sul para norte, as ilhas vão se tornando gradual e ordeiramente mais velhas. A mais jovem é Loei, que agora cospe lava, que não chegará à superfície nos próximos 50 ou mesmo 100 mil anos. Depois há a Big Island, com os seus 5 vulcões, que do fundo do mar até ao cimo são tão altos como os Himalaias. Quanto mais seguimos para norte, mais pequenos eles se tornam, afundando-se e sofrendo a erosão ao longo do tempo, cada um deles um pouco mais velho do que o anterior. E todos eles, tal como toda a terra do planeta, nasceram da lava.
O que se torna imediatamente óbvio é que a lava cria paraísos. No espaço de meses, na terra nova e chamuscada, a vegetação instala-se. A superfície vulcânica é rica em nutrientes vomitados do interior. Em apenas alguns anos, sol, umidade e micro-organismos transformam a lava em solo. E a vida explode. As dádivas do vulcão sempre atraíram seres humanos para as suas encostas. Mas aquilo que aqui gera o paraíso também gera, noutros lugares, atrocidades de um poder inacreditável. O Monte St. Helens, na América. O Vesúvio e o Etna, em Itália. O Anzen, no Japão. O Pinatubo, nas Filipinas. Um sem fim de assombro e terror, originado não só pelas erupções vulcânicas, mas também por aqueles outros terríveis poderes do mundo governado pela lava. Terremotos, tsunamis, aluimentos de terra e um chorrilho de outros fenómenos mortíferos. Observe os lugares do planeta onde há vulcões que entram em erupção e terremotos que atacam. E de repente, o mundo parece uma coisa remendada pelo Dr. Frankenstein. Mas estas linhas não são suturas, são feridas no mundo. Lugares onde o planeta está literalmente a rasgar-se e a vomitar as entranhas. E outros onde está a colidir e a consumir-se a si próprio. É nestas costuras que a grande maioria dos terremotos graça e os vulcões explodem. Por que será que a Terra é tão inquieta? O que faz o solo tremer com violência? Os vulcões entrarem em erupção com uma força explosiva e grandes cordilheiras atingirem alturas incríveis? A resposta é a tectónica de placas. A lava é apenas a assinatura de superfície do potente motor que a alimenta. Todo aquele magma em fusão sob a crosta. A superfície da Terra está dividida em mais de uma dúzia de pedaços de tamanho diferente. Placas, e todas elas deslizam como carrinhos de choque planetários. As placas flutuam, apesar da sua enorme massa, porque há material mais denso por baixo. As partes continentais das placas são as mais leves de todas. A pedra tipo granito que as constitui, e que pode parecer bem pesada para nós, é como esferovite, se comparada com aquilo que tem por baixo. Uma panela de pressão onde ferve a rocha em fusão, o magma. A maior parte das divisões entre as placas não é visível, pois está oculta sob os oceanos. Graças aos satélites e sonares, sabemos onde elas estão e até que ponto são impressionantes. Se retirarmos os oceanos, veremos uma longa dorsal meso-oceânica por onde a Terra está a fragmentar-se e a cuspir algumas das montanhas mais altas do planeta. Aqui as placas afastam-se umas das outras, como um par de tapetes rolantes a moverem-se em direções opostas. E forma-se nova crosta, à medida que a lava sobe para preencher o vazio. Grande parte deste material vertido debaixo d'água toma a forma de lava em almofada. À medida que a lava quente irrompe pelo frio leito oceânico, uma bolha arredondada solidifica imediatamente. À medida que mais lava abre caminho vinda do interior do fluxo, a almofada expande-se. Novas almofadas irrompem conforme a pressão aumenta. Igualmente espetaculares são as fumarolas que se encontram na dorsal. A água que se infiltrou no leito oceânico é aquecida por toda esta atividade vulcânica e empurrada para cima. Nas espantosas fumarolas negras, jorra a água que atinge temperaturas superiores a 350 graus Celsius. Pensa-se que cada gota de água dos oceanos do mundo passa por uma nascente hidrotermal cerca de uma vez a cada 3 milhões de anos. Há uma paisagem intrigante onde a Terra está a fragmentar-se. E não é preciso um submarino para a ver.
Nem sequer é preciso molhar os pés. Isto é a Islândia, onde uma dorsal meso-oceânica conseguiu chegar à Terra. Aqui a terra cozinha-se nos seus próprios sucos, para a grande delícia dos seres humanos, que apreciam um mergulho nas águas quentes das termas que entrecortam uma paisagem muitas vezes inóspita de rocha negra e gelo branco azulado. Também aqui, em termos geológicos, é possível ter um pé na América e outro na Europa, pois nestes penhascos encontra-se a linha que divide as duas placas. Se aqui permanecesse durante 40 anos, os seus pés ficariam a cerca de 1,80 m de distância um do outro. No sopé destes penhascos ficam as planícies do Parlamento Thingvellir, o local da antiga Assembleia Legislativa Islandesa, uma instituição democrática fundada há mais de 1000 anos. Neste anfiteatro natural fizeram-se leis e julgamentos, cujos resultados foram depois anunciados à multidão reunida no vale lá embaixo. Um pouco para norte, no penhasco, fica Drekkingarheilar, o charco do afogamento, um charco de água cristalina onde eram afogadas as mulheres adúlteras. Este é um dos lugares geologicamente mais ativos do mundo. Mesmo sob os glaciares espetaculares da Islândia, ocorrem erupções. E até charcos de água aparentemente tranquila denunciam a ruidosa violência que há sob a ilha, se esperarmos um momento. Quando a água começa a inchar, é boa ideia recuar. O termo geyser é islandês, o que faz sentido. E se tiver perdido o espetáculo? É só esperar uns minutos. Aqui onde a Europa e a América do Norte se encontram, olhando para leste ou para o oeste, não podemos deixar de pensar no que andarão estas placas a tramar nas extremidades. Parece lógico que se a Terra está a afastar-se aqui, tem de estar a colidir no outro lado qualquer. E está, muitas vezes de maneira fatal. Se avançarmos cerca de 8.850 km para leste, chegamos à movimentada Tóquio, diretamente por cima do local onde a placa eurasiática se encontra com as placas do Pacífico e das Filipinas. Experimentemos a direção oposta. Cerca de 6.500 km a oeste da Islândia, temos a falha de Santo André, onde a placa americana se encontra com a placa do Pacífico e segue até ao largo de São Francisco. Tóquio, São Francisco. O que têm estes lugares em comum? Em termos geológicos, são cidades à espera da morte. Então como é que chegamos a este ponto em que muitas das nossas cidades com mais história se encontram na lista de espécies em vias de extinção? Para responder a essa pergunta, temos de voltar ao princípio. Há cerca de 4,6 mil milhões de anos, na extremidade de um braço espiralado de uma galáxia bastante obscura, muitos detritos espaciais começaram a circular numa lenta dança gravitacional. Estas rochas e gases são o que resta de várias estrelas que explodiram há muito tempo. Talvez 100 milhões de anos depois, este lixo espacial começa a unir-se sob a força da gravidade, iluminando-se devido à energia de colisões espetaculares. Planetoides chocam uns contra os outros, o que faz com que alguns se desintegrem e outros se fundam. Um planetoide irá transformar-se na Terra. Ele sofre bombardeamentos constantes e cataclísmicos e incha, transformando-se numa bola incandescente e em fusão. Cerca de 100 milhões de anos depois de a Terra ter começado a formar-se, dá-se uma mudança. A lava, na altura literalmente a escória da Terra, a parte mais leve da esfera de magma em fusão, começa a arrefecer e a escurecer, transformando-se numa crosta. Por enquanto, a crosta irá continuar a derreter, mas já é um começo. Depois surge algo realmente espantoso.
massas mais leves de terra em fusão, chamadas cratões, irrompem pela superfície e aí permanecem, dando origem aos primórdios da crosta permanente da Terra. Entretanto, a lava da superfície primitiva da Terra tem vindo a cuspir vapor de água e outros gases. Por fim, a atmosfera torna-se tão saturada de vapor de água que uma batega ininterrupta começa a cair, encharcando a lava durante nada menos do que 1 milhão de anos. Se passássemos pela Terra nessa altura, veríamos um oceano vasto e cinzento sob um céu tingido de vermelho, intercalado por vulcões e pequenas massas terrestres. E por muito improvável que pareça, a vida poderá já ter se instalado. Na verdade, essa vida nos oceanos que a geraram poderá ter sido desintegrada muitas vezes por bombardeamentos cataclísmicos que abrandaram, mas ainda não acabaram. A Terra começou a ganhar a sua forma final. Uma crosta. Uma película tão fina que, se a Terra fosse do tamanho de uma bola de basquetebol, teria uma espessura inferior à de uma folha de papel. E debaixo dela, um manto semissólido em fusão que fervilha de maneira extremamente lenta. E finalmente 2 núcleos. Um núcleo líquido de ferro, que emite um campo magnético que ajuda a proteger-nos de um vento cósmico mortífero vindo do nosso Sol. E um núcleo interno sólido de níquel e ferro. Nessa altura, já se iniciou o processo espantoso da tectónica de placas. Embora não saibamos ao certo como e onde começou. Para o que se segue, talvez seja melhor pôr o cinto. Vai ser uma viagem acidentada. Eis o modo como talvez tudo tenha acontecido. A princípio, os cratões e um continente chamado Ur tinham o planeta só para si. Depois, há cerca de 500 milhões de anos, formou-se a Ártica. Passaram-se mais cerca de 500 milhões antes de se formar a Atlântica. Os continentes vaguearam separadamente, até que há cerca de 1,8 mil milhões de anos, a Ártica colidiu com aquilo que é hoje a Antártida Oriental, formando a Nena. Depois, a Nena, a Atlântica e Ur colidiram há 1.000 milhões de anos, formando o supercontinente Rodinia. Passados cerca de 300 milhões de anos, as 3 massas terrestres separaram-se e voltaram a unir-se numa nova configuração, a Pangeia. A Pangeia também se separou. Quando a Pangeia se separou, Ur e a Atlântica separaram-se também. Se está confuso, junte-se ao clube. Até a Terra parece confusa. Todo esse movimento aproximou uma hoste de vizinhos improváveis há muito, muito tempo. Outrora, o litoral leste da América do Norte e o Chile acotovelavam-se. A Califórnia e a Austrália eram vizinhas, se é que não estavam unidas. O Brasil ou estava ligado à Nigéria ou estava muito próximo dela. Se recuar na máquina do tempo da Terra, poderá ver porquê. Mas por mais vezes que sigamos o percurso do Demolition Derby dos continentes, há uma questão que permanece. Que diabo é que os faz mover? Os vistos do inferno. A força que desloca as placas é o movimento lento do manto superaquecido e semissólido que se encontra sob as placas rígidas. Como sopa ao lume, o magma fervilha lentamente. O magma superaquecido ascende à superfície, começa a arrefecer, volta a afundar-se no fundo da panela, onde é reaquecido, e depois volta a subir. Este ciclo repete-se vezes sem conta para gerar aquilo a que os cientistas chamam célula de convecção ou fluxo convectivo. Mas onde está a fonte de calor que faz com que o nosso caldeirão terrestre nunca pare de fazer a sua ginástica circular? Bem, ela é constituída, na sua maioria, pelos resíduos deixados pelas colisões espetacularmente enérgicas e pela gravidade esmagadora que criaram a Terra. Continua presa lá embaixo e quer sair. E há outra coisa que transforma as profundezas em fusão em território escaldante. Os materiais radioativos. A barriga do monstro contém grandes quantidades de urânio e outros elementos radioativos. E todos libertam calor ao decomporem-se. Essa decomposição tem abrandado significativamente o ritmo a que a Terra está a arrefecer.
E o que significa isso à superfície? Duas coisas. Em primeiro lugar, o magma cuspido pelas falhas, aqueles lugares como a Islândia, onde a Terra está a fragmentar-se, está a afastar as placas e os respectivos continentes. Em segundo lugar, aquilo que se passa na extremidade oposta dessas placas, a zona de colisão, poderá ser igualmente importante. Aqui as placas mais pesadas mergulham sob as mais leves, puxadas para baixo pela gravidade, e são arrastadas para o mundo esquecido do manto. É só isso que sabemos, ou que pensamos saber, mas talvez nunca venhamos a saber os pormenores sobre o que se passa nas partes mais profundas da Terra, que alimentam o motor da tectónica de placas. Aquilo em que quase todos os cientistas estão hoje de acordo é que praticamente tudo no nosso planeta é moldado pela tectónica de placas, incluindo o panorama geral da própria vida. Até que ponto é que essas forças são decisivas? Um vislumbre das alturas estonteantes da configuração mais notável da Terra é extremamente esclarecedor. Estes são os Himalaias, cuja joia da coroa é o Monte Everest. Para aqueles que tentam escalá-lo, parece eterno, imóvel e implacavelmente sólido. Mas o Everest e os seus companheiros dos Himalaias estão a crescer em altura neste preciso momento, constituindo uma maneira espetacular de nos lembrar que o Demolition Derby da superfície da Terra faz parecer pequeno qualquer poder que os seres humanos possam gerar. Os Himalaias reclamam majestosamente 96 dos 100 montes mais altos do mundo. E o Everest, o mais alto de todos, perfura os céus com os seus 8.840 metros. Bem alto, no Everest, mais alto do que o ponto aonde os mais ajuizados de nós ousam ir, encontra-se uma coisa fascinante: fósseis. Fósseis de criaturas marinhas da família dos trilobites. Alguns com mais de 500 milhões de anos. Como é que eles foram parar à altitude de cruzeiro de um avião comercial? Este episódio dramático da telenovela da Terra poderia chamar-se Quando os Continentes Colidem. E o resultado confere um novo significado à expressão subir na vida. Rebobinemos a história da Terra até uns 165 milhões de anos. Qualquer coisa suspeitosamente parecida com a Índia separa-se da extremidade sudeste da África e começa a deslocar-se para norte. Depois, há 50 milhões de anos, bum! A extremidade dianteira da placa da Índia, que é constituída por crosta oceânica, choca com a placa eurasiática continental. Quando os dois continentes embatem, a crosta incha. A placa eurasiática amarrota a placa da Índia. As colisões das duas placas ao longo de milhares de anos atiraram os Himalaias e o Planalto Tibetano para as suas atuais alturas vertiginosas. E eles continuam a crescer. Ninguém sabe onde irão parar. Dispositivos de posicionamento global colocados no cume demonstram que o Everest parece estar a crescer a cerca de 4 centímetros por ano. E foi assim que aqueles pequenos trilobites oceânicos foram lá parar. Eles viviam no mar que a Índia encerrou, mesmo antes de colidir com a Ásia. Acreditem ou não, os Himalaias tiveram precedentes na história da Terra. Rebobinemos a Terra até há 450 milhões de anos. Lembram-se da Pangeia, o supercontinente? Bem, mesmo antes de ser Pangeia, esse território era formado por dois supercontinentes. Um chamado Laurásia e outro chamado Gondwana. Quando a Laurásia e o Gondwana colidiram, a cordilheira que daí resultou poderá ter sido a maior que o mundo alguma vez viu, rivalizando com o Everest e companhia. Desde então, o desgaste do tempo em forma de erosão aniquilou todos os vestígios das terras altas dessa cordilheira. Restam apenas os cotos, comodentes gastos, em lugares como os Apalaches, na parte oriental da América do Norte. Lá se vai o título Quando os Continentes Colidem.
Mas isto é apenas a ponta do iceberg na nossa viagem pelas colisões da Terra. Por vezes as placas continentais chocam com placas do leito oceânico. Por vezes o leito oceânico embate em leito oceânico. E por vezes as placas simplesmente roçam umas nas outras, como navios que se aproximam demais a meio da noite. Tudo para criar uma topografia que tem tanto de assombrosa como o Monte Everest tem de altura. Quando as placas continentais mais leves chocam com as placas mais pesadas do leito oceânico, isto afunda-se, dando origem às partes mais profundas dos oceanos, as suas fossas. Esvaziamos a banheira planetária mais uma vez para espreitar o leito do Pacífico ao largo da América do Sul. Aqui a placa oceânica de Nazca está a chocar e a enfiar-se por baixo da parte continental da placa da América do Sul. Por sua vez, a placa da América do Sul, mais leve, incha, criando os altaneiros Andes, a coluna dorsal do continente. É uma coluna dorsal perigosa. Aqui rugem terremotos de uma intensidade lendária e cospem vulcões assassinos. Em alguns lugares, como é óbvio, há placas oceânicas que convergem inevitavelmente. E o resultado é uma dança de acasalamento catastrófica em sentido descendente, que cria terremotos devastadores. A Fossa das Marianas, por exemplo, paralela às Ilhas Marianas, assinala o lugar onde a placa do Pacífico, que se desloca a alta velocidade, converge com a placa das Filipinas, que se move mais lentamente. O Challenger Deep, na extremidade sul da Fossa das Marianas, mergulha tão fundo na crosta terrestre que, se tentássemos lá enfiar o Monte Everest de cabeça para baixo, ele caberia facilmente. Também aqui nascem vulcões. Ao longo de milhões de anos, a lava expelida formou no leito oceânico rocha vulcânica que se acumula até um vulcão submarino se erguer acima do nível do mar, formando um vulcão insular. Esses vulcões costumam estar dispostos em cadeias, a que se dá o nome de arcos insulares. Ao resultado de toda a intrincada tectónica de placas que rodeia a placa gigante do Pacífico, com todos os seus saltos, mergulhos e raspagens, os geólogos chamam Anel de Fogo. E não estão a brincar. O anel treme e explode ao longo de Java, das Filipinas, do Japão e da Rússia. Segue rugindo para leste, dirigindo-se ao Alasca pelas Aleutas. E depois vira violentamente para sul, descendo a costa ocidental das Américas do Norte, Central e do Sul. Terremotos, vulcões e tsunamis destruidores, todos fazem deste anel de fogo a sua casa. Isso conduz a uma pergunta inevitável. Para onde pode ir um terráqueo se quer encontrar um lugar agradável, calmo e geologicamente tranquilo, onde se abrigar? Evidentemente, não para aqueles sítios por onde o planeta está a fragmentar-se e a criar vulcões e terremotos. Nem para os sítios onde a Terra está a colidir, criando vulcões, terremotos, tsunamis, etc. Muitas vezes ainda piores. Talvez possamos retirar-nos em segurança para o centro das várias placas e apreciar a sua beleza serena e modos pacatos. A sensação de rocha sólida e imóvel debaixo dos nossos pés, certo? Errado. Alguns dos lugares mais assustadores e violentos do planeta encontram-se exatamente no meio de placas gigantes, que, de acordo com a lógica, deveriam manter-se calmos, ignorando placidamente o que se passa nas extremidades distantes. E ninguém sabe ao certo porque é que não o fazem. Para espreitar o que poderá estar a provocar uma tão grande indigestão nas zonas bem instaladas do mundo, voltemos ao paraíso. O Havaí. Fica a milhares de quilómetros do Anel de Fogo, mesmo no centro da placa gigante do Pacífico, muito longe do local onde decorre a ação. Então, como é que ela aqui chegou? O Havaí, ao que parece, é apenas a ponta de um iceberg, ou talvez devêssemos dizer Fireberg, de uma dimensão gigantesca. Há um punhado de lugares assim no mundo. E tal como o Havaí, costumam ser ilhas benevolentes e belas. Chamam-se pontos quentes. Mas não se deixe tranquilizar pelo Havaí. Há por aí um ponto quente vulcânico
que ameaça pôr fim ao mundo tal como o conhecemos. Gostaria de saber que vulcão vai dar excelentes fotografias de férias? Qual poderá matar centenas de milhares de pessoas? Qual poderá devastar a vida na Terra, incluindo talvez a nossa? Está na hora de mergulhar naqueles símbolos explosivos e fumegantes do mundo governado pela lava, os vulcões. Cá estamos nós, de volta ao Havaí, longe da orla infernal do Oceano Pacífico, conhecida como o Anel de Fogo, onde as erupções vulcânicas são catastroficamente explosivas e os terremotos podem rasgar o planeta, arrasar cidades e lançar ondas gigantes para a Terra, ceifando centenas de milhares de vidas. Aqui a lava tende a infiltrar-se e a ser cuspida preguiçosamente por vulcões contidos. Devora tudo o que encontra no caminho, incluindo habitações humanas. Mas geralmente não se desloca a velocidades superiores à da marcha humana. Só raramente é que os vulcões do Havaí atacaram de forma explosiva. Qual é o segredo do Havaí? É uma coluna de magma, um ponto quente, que se ergue das profundezas do manto em fusão da Terra e que de algum modo conseguiu irromper pela crosta da placa gigante do Pacífico. Uma após outra, ela criou as ilhas do arquipélago havaiano até chegar aqui, debaixo da Big Island e de Loei, o vulcão bebé que não vai chegar à superfície nos próximos 50 mil anos, pelo menos. Como a placa do Pacífico está a mover-se para noroeste, mas o próprio ponto quente não sai do mesmo sítio, cada ilha é arrastada à medida que se forma uma nova. Mas o magma que há sob o Havaí, que passa a ter o nome de lava ao emergir para a sua chaminé, é fluido, quase líquido. Há milhões de anos que flui da placa do Pacífico. Camada após camada de campos de lava quase planos, criam vulcões ligeiramente arredondados que têm vindo a crescer lentamente, com base no fundo do mar. Chamam-se vulcões em escudo, por causa da sua forma ligeiramente arredondada. Apesar da sua tendência para a não-violência, não devemos subestimar o poder tremendo destes vulcões em escudo. Mauna Loa, na Big Island, agora tranquilo, mas ainda ativo, encontra-se 4.169 metros acima do nível do mar, o que significa que tem uma altura superior a 8.839 metros a partir do leito oceânico profundo. Esta magnífica criatura geológica seria mais alta do que o Everest, se não estivesse em grande parte debaixo d'água. A atitude de que devagar se vai ao longe, típica do Havaí, vem daquela lava suave que tem duas formas: lava Pahoehoe e lava AA. Pahoehoe é uma corrente de lava macia ou viscosa e constitui a maior parte da lava saída dos vulcões. AA é uma corrente de lava pedregosa, dura e fragmentada. Reza a lenda que o nome AA deriva dos gritos das pessoas ao caminharem descalças sobre a superfície irregular que corta como uma lâmina ou vidro partido. É apenas uma lenda. Na verdade, AA significa pedregoso em havaiano. Tanto quanto à memória, as lavas do Havaí tiraram muito poucas vidas. Talvez 5 no século passado. E cerca de 100 pessoas que por acaso estavam no lugar errado à hora errada no século XVIII. Compare essa taxa de mortalidade com a de outros vulcões em outros lugares. 36 mil pessoas foram mortas pelo Krakatoa, na Indonésia. O som da sua explosão foi um dos mais altos alguma vez ouvidos por seres humanos. O Pelé, nas Caraíbas, matou 30 mil. E o Vesúvio e o Etna, em Itália, também mataram milhares. Estas são as taxas de mortalidade diretamente resultantes dos vulcões. Não incluem as centenas de milhares de pessoas que morreram ao longo das eras, vítimas de vulcões ainda maiores que afetaram o clima, acabando com as colheitas durante anos a seguir à erupção.
Então por que os vulcões, cujos nomes ecoam na história, explodiram em vez de arder em fogo lento? Por que é que isto é tão terrivelmente diferente disto? Ou disto? Ou disto? Apenas parecem vulcões a sério. E matam como vulcões a sério. São cones vulcânicos. Deitam fumo, ameaçam. E depois é o caos. Bem-vindo ao esplendor mortífero do vulcão compósito, também conhecido por estratovulcão. Ao contrário dos vulcões em escudo do Havaí, que são planos e largos, os vulcões compósitos são altos, com flancos íngremes e são violentos. O grau de inclinação das suas encostas constitui um forte indício do seu poder destrutivo. Entre outros vulcões compósitos famosos, encontram-se o Monte Fuji, no Japão, o Monte Cotopaxi, no Equador, os Montes Shasta e Lassen, na Califórnia, o Monte St. Helens e o Monte Rainier, em Washington, o Monte Pinatubo, nas Filipinas. Alguns dormem, outros deitam fumo, e há aqueles que esperam. Porquê? Ao que parece, a personalidade da lava varia bastante de um sítio para outro, e em alguns lugares é verdadeiramente explosiva. Esta é a lava do Monte Anzan, no Japão. Repara como não escorre, nem flui, não salpica, nem faz nada minimamente divertido. E eis Monserrate. Repara como apenas se mantém ali, pedregoso, carrancudo, inchado e completamente reprimido. E se lhe perguntássemos como se sente, ele diria: bem, obrigado, e viraria costas, fervendo e espumando. Mesmo a altas temperaturas, a lava não derrete. É demasiado pegajosa, incha, formando uma cúpula, o silo fumegante de uma bomba natural. Basta que o manto terrestre aplique mais pressão para a lava se estilhaçar de forma explosiva, arremessando uma coluna de cinzas incandescentes em direção aos céus. E tudo o que sobe tem de descer. Ao regresso demoníaco das cinzas incandescentes à Terra, dá-se o nome de fluxo piroclástico, uma avalanche ardente de uma matéria mais quente do que o nosso forno e que se move à velocidade de um TGV. Foi isso que fez parar o tempo para os pobres romanos de Pompeia, sepultados por cinzas ardentes ao tentar fugir. Foi isso que engoliu uma cidade japonesa depois de ter matado alguns dos vulcanólogos mais experientes do mundo. E foi também isso que deixou Monserrate, a capital do paraíso das Caraíbas, em ruínas. E o vulcão fumegante continua a arrotar de forma ameaçadora até hoje. Em todo o mundo, estratovulcões como estes estão a acumular os seus explosivos, cismando e fumegando, à espera do momento em que o magma que há lá embaixo acenda o rastilho de lava e detone a bomba. Por incrível que pareça, apesar da destruição e das taxas de mortalidade que tais vulcões impuseram à humanidade, a sua violência é pequena, se comparada com aquela que o mundo de lava poderá estar a reservar para nós. E agora chegamos às 3 grandes bombas relógio da tectónica de placas que se encontram a algures no futuro da Terra: o supervulcão, o megaterremoto numa falha de compressão e o megatsunami. No dia a seguir ao Natal de 2004, o mundo foi abalado por uma das piores catástrofes naturais de todos os tempos: um enorme tsunami. Qual a causa de tanta devastação? O tipo de terremoto mais intenso do planeta. Um megaterremoto numa falha de compressão nas profundezas do Oceano Índico. Matou quase 250 mil pessoas. Mas se um megaterremoto numa falha de compressão acontecer mais perto da superfície, a taxa de mortalidade poderá vir a ser muito maior. Os megaterremotos em falhas de compressão ocorrem quando uma das placas terrestres se enfia debaixo de outra. Se a placa que se enfia ficar presa debaixo da placa superior, a pressão acumula-se até que a placa mais baixa se liberte, de forma súbita e catastrófica, provocando um megaterremoto.
considerados em larga medida os maiores terremotos que o planeta pode gerar, atingem frequentemente 9 graus ou mais na escala de Richter. E se algum ocorresse em terra numa área habitada, o que aconteceria? Bem-vindo de volta a Tóquio, que alberga mais de 12 milhões de pessoas numa zona onde se encontra uma falha de compressão capaz de gerar megaterremotos. Cerca de 100 mil pessoas morreram no grande terremoto de Tóquio em 1923. O prazo para uma nova colisão da falha já passou. O magma está a empurrar a placa do Mar das Filipinas e a placa do Pacífico para debaixo da placa eurasiática, que outrora se pensou estar cerca de 39 quilómetros abaixo da superfície. Sabemos agora que a parte superior das placas se encontra a menos de 5 quilómetros de profundidade. É por isso que os especialistas em sismologia dizem que Tóquio é uma cidade à espera da morte. Quando o grande terremoto atacar, ficará Tóquio arrasada? O arqui-inimigo geológico de Tóquio poderá gerar um tsunami de dimensões gigantescas. Mas acontece que os terremotos não são os únicos capazes de desencadear um mega-tsunami. Sob as ondas da bela costa da Big Island, no Havaí, fora do alcance da vista, encontra-se uma pilha de detritos que se estende mar adentro ao longo de quilómetros. Ao que parece, esses detritos não se foram acumulando ali gradualmente. É possível que, em vez disso, parte do gigantesco vulcão Mauna Loa tenha tombado catastroficamente para o mar há cerca de 100 mil anos, criando um mega-tsunami que atingiu as ilhas. A onda, que terá atingido mais de meio quilómetro de altura, entrou pela terra dentro, atirando corais para os flancos do grande vulcão, a uma altura de cerca de 550 metros. Perto disso, o tsunami de 2004 iria parecer pequeno. Ao largo das falésias íngremes de Maui, encontram-se ainda mais detritos debaixo do mar, provas de um aluimento ainda maior. Aparentemente, estes acontecem aproximadamente a cada 200 mil anos, o que significa que, por enquanto, não há azar. Talvez. Mas o Havaí não é o único lugar onde há vulcões gigantes a partir-se, a sofrer a erosão e a debruçar-se perigosamente sobre o mar. Esta é a ilha de La Palma, nas Canárias. Em 1949, o vulcão do sul da ilha entrou em erupção e desprendeu-se um enorme pedaço da parte ocidental. Esse flanco ocidental poderá acabar por ceder, lançando no Oceano Atlântico uma área 3 vezes maior do que Paris e com mais de 1,5 km de espessura, apontando exatamente na direção da América do Norte. O que poderá acontecer quando o vulcão de La Palma ruir? Alguns cientistas preveem que será uma onda muito maior do que aquela coisa a que a modernidade já tinha assistido. O consequente mega-tsunami poderá fazer uma onda com 20 andares de altura a atravessar o Atlântico à velocidade de um avião a jato comercial. O equivalente a 8 andares de água poderá colidir com a costa leste dos Estados Unidos, alagando Boston, Nova York e a cidade de Washington, em rápida sucessão, antes de descer a costa e inundar as ilhas das Caraíbas. É difícil imaginar que a Terra possa ter reservado para nós algo pior do que isso. Mas tem. E há quem diga que o fenómeno já está atrasado. Não há paisagem como esta. Aqui há mais geysers do que em qualquer outro lugar do mundo. Este é o primeiro parque nacional do mundo, Yellowstone. Mas a atração turística mais popular da América é também uma bomba relógio de uma dimensão inimaginável. Uma coisa tão mortífera que talvez deixasse a civilização de joelhos. Os primeiros geólogos que visitaram Yellowstone compreenderam que toda esta beleza tinha uma base geológica inquieta. Mas muitos especulavam que, uma vez que não se via nenhum pico nem cratera vulcânicos, Yellowstone não representava nenhuma ameaça. Isso era porque estavam a ver Yellowstone do solo.
Se observarmos Yellowstone através de imagens de satélite, há algo assombroso e assustador que se torna evidente. Quase todo o parque é uma cratera vulcânica, uma caldeira, com cerca de 80 quilómetros de diâmetro. Yellowstone é um dos mais raros e terríveis fenómenos geológicos do planeta. O supervulcão. Acontece que Yellowstone, tal como o Havaí, é um ponto quente, com uma coluna de magma a emergir do manto. E também como o Havaí, Yellowstone está sempre ativo até certo ponto. Veja os seus magníficos espetáculos de luz e som. Mas ao contrário do Havaí, quando Yellowstone explode, explode mesmo. Por enquanto, o magma sob a superfície faz Yellowstone respirar. Aqui a terra sobe e desce, muitas vezes um par de metros. Os cientistas prevêem que um dia esta lava enfunada e em fusão irá irromper pela crosta terrestre. Resta saber quando. Yellowstone parece entrar em erupção com a precisão de um relógio, a cada 600 mil anos, aproximadamente. E explodiu pela última vez há cerca de 640 mil anos. A última erupção de um supervulcão foi em Toba, em Sumatra, há 74 mil anos. Era 5 mil vezes maior do que o Monte St. Helens e poderá ter mudado para sempre a vida na Terra. A cinza lançada para a atmosfera foi tanta que tapou a luz do Sol. As temperaturas poderão ter caído a pique em todo o mundo. A chuva terá ficado tão contaminada pelos gases que se terá tornado extremamente ácida. É possível que a vida vegetal de todo o mundo tenha sofrido. O homem poderá até ter sido empurrado para a beira da extinção. A população reduzida a alguns milhares de pessoas, o que poderia explicar a nossa falta de diversidade genética. E se Yellowstone explodisse hoje? Será que a humanidade sobreviveria? Ninguém sabe ao certo. Mas a boa notícia é que, mesmo que a humanidade fosse aniquilada, a Terra continuaria a respirar como um organismo vivo, por direito próprio. O Demolition Derby dos continentes continuaria inabalável. Graças à aceleração da tectónica de placas, podemos avançar no tempo e dar uma espreitadela a um possível futuro. Se tudo continuar no seu rumo atual, poderemos ver a Califórnia deslocar-se para o Pacífico. O Oceano Pacífico encolhe à medida que o Atlântico cresce para dominar o planeta. A África segue para norte, encerrando o Mediterrâneo, amachucando a bota que é a Itália, levando a que se formem montanhas desde Paris até à Índia. A Austrália colide com a Ásia. O Mar Vermelho divide-se e transforma-se num novo oceano do tamanho do Atlântico. Que altura pode atingir o Everest? O Everest está a tornar-se cada vez mais alto, mas os cientistas pensam que provavelmente irá começar a ruir sob o seu próprio peso. Não há dúvida de que é um planeta perigoso este em que nos encontramos, por causa da máquina do magma em que nos movemos e da sua tendência para empurrar, puxar e explodir. Mas aquilo que para nós são catástrofes umas atrás das outras são coisas completamente diferentes para a própria Terra. O mundo governado pela lava é um organismo vivo que respira e se move de forma independente, cheio de tensões e pressões, sempre em busca de paz e equilíbrio, apesar dos seus conflitos internos. Os vulcões libertam o calor interno. Os terremotos aliviam a tensão à superfície. É muito possível que a vida tenha nascido da lava, talvez numa qualquer terra encantada, química, criada por fumarolas sob um mar primitivo. É quase certo que ela deve grande parte da sua diversidade e da sua robustez à tectónica de placas que separa continentes para depois voltar a uni-los. Sem lava, o mundo seria uma pedra fria e desinteressante no espaço. Ela dá-nos a bênção dos oceanos e renova a superfície do planeta com terra rica e fértil. Sem o saber, impassível, é ela que nos move e tem o nosso destino nas mãos, nos seus dedos incandescentes e nos seus punhos cerrados.